Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Com a chegada da pandemia da Covid-19, diversas instituições têm alertado em relação ao aumento do sedentarismo na sociedade. Aliás, isso foi tema do primeiro episódio da segunda temporada da coluna Ciência em Movimento. Grande parte do sedentarismo está associado ao tempo que as pessoas passam em frente às telas de computador, televisão e até mesmo, no caso das crianças, dos videogames. No entanto, de vilão, os videogames parecem ser uma solução para o momento que nós estamos vivendo. São os chamados exergames, os videogames que associam exercício aos jogos. Para falar sobre isso, eu vou chamar a professora Catiana Possamay Romanzini, doutora e pesquisadora nesta área, e que vai nos falar sobre os exergames e o que a ciência diz sobre eles. Será que eles têm efeitos positivos? Por volta do ano de 2006, os exergames ficaram conhecidos como uma combinação de exercício com games, quando da disponibilização do jogo Wii Sports para o console Nintendo Wii, que possibilitou pela primeira vez uma interação com o usuário por meio de um acelerômetro acoplado ao joystick, que permitia movimentar um personagem exibido na tela e capturado por um sensor de movimento que fica posicionado sobre a televisão, durante a prática de diversos esportes que foram oferecidos por esse jogo, tais como golfe, boxe, tênis, boliche, entre outros. Os equipamentos mais recentes disponíveis no mercado nesta categoria de exergames são os consoles da Xbox 360 e Xbox One, que inclusive dispensam o uso do joystick, sendo o corpo do jogador captado por uma barra de sensor de movimento mais moderna chamada Kinect. Dois autores internacionais, no ano de 2010, fizeram a proposição de redefinição do conceito de exergames para uma combinação de esforço e videogames que incluam atividades de força muscular, equilíbrio e flexibilidade, e definiram exergaming como jogar exergames como forma de promover a atividade física. Um recente estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade de Goiás, mas publicado internacionalmente no periódico Games for Health Journal, no ano de 2020, destacaram o uso dos exergames como estratégias de enfrentamento para transtornos de ansiedade durante o período de quarentena do coronavírus. Os autores indicaram que estudos prévios com exergames já evidenciaram que intervenções com o uso desses videogames foram capazes de aumentar os níveis de atividade física, a performance de atividades diárias, a frequência cardíaca, o consumo de oxigênio, o gasto de energia em várias populações, bem como melhorias na composição corporal de crianças e no equilíbrio postural e funções cognitivas em idosos. E ainda que, especialmente neste período de quarentena por ocasião do coronavírus, onde as pessoas estão ficando mais tempo dentro de suas casas, os exergames podem se tornar um meio atrativo e divertido para combater a ansiedade e melhorar a autoimagem. E, além disso, podem auxiliar na diminuição das barreiras para a prática de alguma atividade física, inclusive compartilhando esses momentos com os familiares. Com essa primeira fala da professora Catiana, outras perguntas aparecem. Será que somente os exergames bastam? O que mais pode ser feito para revertermos o sedentarismo infantil? Em um estudo conduzido por uma orientanda minha, de graduação, do curso de Educação Física Bacharelado da UEL no ano de 2013, verificamos por meio de uma intervenção com jogos de dança do console Nintendo Wii, aplicado para crianças de 6 a 9 anos de idade,
que 40 minutos de utilização do videogame ativo, dividido em 2 sessões de 20 minutos, foram suficientes para promover níveis de atividade física que variaram de leve a vigorosa intensidade. Os videogames ativos são considerados excelentes ferramentas para contribuir no aumento do nível de atividade física de jovens, uma vez que possuem uma ligação com um aspecto muito importante nesta faixa etária, que é o divertimento e a satisfação em jogar. Foi este também o achado de um outro estudo conduzido por uma outra orientanda minha no ano de 2014, que constatou em uma amostra de 120 crianças e adolescentes de 6 a 13 anos da cidade de Londrina, que indicou que 59,2% dos rapazes e 40,8% das moças faziam uso de videogames ativos e que ele oferecia elevada satisfação aos participantes. Fica evidente, portanto, que os exergames são uma excelente forma de atividade física, principalmente durante este tempo em que muitas pessoas estão confinadas em suas casas, mas destacamos que somente esta prática não basta para se manter ativo. Ela pode contribuir para que as crianças atinjam as recomendações de atividade física, mas não podem ser a única forma de prática. Por isso, é preferível que sejam realizadas atividades físicas ao ar livre e na companhia de pessoas da mesma faixa etária e que favoreçam o convívio social. Mas enquanto isso não está disponível e acessível a todos devido às restrições da pandemia do coronavírus, sugerimos que toda e qualquer forma de envolvimento com atividade física em casa, assim como aquela promovida pelo uso dos exergames, é muito bem vista, para manter-se fisicamente ativo e também auxiliar na manutenção da saúde mental. Pois é, novos tempos. Os videogames que antes eram os vilões do sedentarismo parecem ser uma alternativa temporária durante essa pandemia. Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail ciênciaemmovimento.el@gmail.com.